Hoje, no nosso portal de perguntas e respostas, eu vou responder a Sueli, que quer saber qual tratamento natural ela pode usar aí no conforto da casa dela para ajudar a melhorar a memória, porque ela está com muito esquecimento, especialmente depois que ela teve Covid. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para você, Sueli. Muito obrigada mesmo por sua pergunta. Eu sei que ela é muito importante e não só vai servir para você essa resposta, como para muitos outros. Por isso, eu criei aqui esse portal de perguntas e respostas através do nosso canal do YouTube. E eu trouxe sim diversos tipos de remedinho para apresentar para você, remediadores naturais. Porém, antes de chegar a eles, eu quero dar algumas orientações e explicações que considero muito importantes. O cérebro, ele é o grande comandante do corpo. É através dele que todos os outros órgãos funcionam. Menos o intestino, porque o intestino é o segundo cérebro, funciona sem precisar do primeiro. Mas precisamos entender muito sobre o nosso cérebro, principalmente o que o prejudica, o que o deixa enfraquecido. Muitas pessoas têm sentido acentuadamente menos funcional, menos potencial na sua memória depois da Covid, com esquecimentos e fraquezas, falta de foco e diversos outros tipos de sintomas. E o que você pode estar fazendo aí, Sueli, no conforto da sua casa para melhor proteger o seu cérebro? Nós sabemos que hoje diversos tipos de substâncias comprometem o nosso cérebro. O açúcar é uma dessas substâncias, então o consumo de produtos açucarados ou o uso do açúcar branco deve ser encerrado. Você deve substituir o açúcar branco por outros tipos de açúcares, como o açúcar mascavo, o melado de cana ou mesmo o mel. Só não ferva, tá? Porque é um tremendo prejuízo ferver mel. Adoçar os nossos chazinhos, né? Ou consumir um bolo, um pão, a gente aplica na hora de consumir e não para preparar, porque senão se esquentar vai perder praticamente toda a sua função de benefício. Outra coisa muito prejudicial que usamos hoje é a cafeína. Está em praticamente a maioria dos lares. A cafeína é uma substância que está no café, na Coca-Cola, está no chamate, no chimarrão, enfim, bebidas que os brasileiros usam muito. E essa cafeína, ela afeta muito o cérebro. E com o passar dos anos, vem sim o esquecimento, os lapsos de memória, até mesmo chegar ao Alzheimer e a demência. Outras situações também é o uso de tabaco, o uso de álcool, tudo isso é prejudicial para a memória. A falta de cuidado com a alimentação, o consumo não só de produtos açucarados, mas também de cafeinados, de gordurosos. Então, todo o produto que venha com gordura hidrogenadas, todos os produtos de padaria, em sua maioria, têm gorduras hidrogenadas. E a gente vai lá para a maionese, a margarina, os óleos, né, vegetais, em sua maioria têm gorduras hidrogenadas. E essas gorduras, elas são prejudiciais, principalmente para o cérebro. O cérebro é uma bola de gordura e ele absorve muita gordura do alimento que consumimos porque ele precisa dessa energia. Então, o ideal é você entregar ao seu cérebro a gordura da fonte primária e excelente, de origem vegetal, como os coco, seja o verde ou o seco, a linhaça, chia, gergelim, girassol e, de preferência, use na sua casa o óleo de girassol para você fazer os seus alimentos. E também o azeite de oliva é excelente. Bom, tem muitos outros, como castanha do Pará, amendoins, amêndoas, mas esses são os mais em contas e também os mais acessíveis que nós temos no nosso dia a dia, tratando-se de nível Brasil, ok? Outra coisa que nós precisamos cuidar também, e aí dou testemunho de mim mesma, que há tempos atrás eu já tinha todo um cuidado com o meu estilo de vida, depois que eu tive aquele encontro, né, com Deus, me pedindo para mudar o estilo de vida, senão eu ia morrer. Eu já contei essa história aqui no canal, vou contar em outro momento, mas aqui eu quero só citar que eu já cuidava da minha alimentação, já fazia atividade física, mas eu não cuidava do meu sono. Eu ia dormir sempre depois das 10 horas, porque sempre tinha muito serviço para fazer
e eu me ocupava. E então eu tinha lapsos de esquecimento. E eu ficava muitas vezes me questionando, porque eu cuido da alimentação, eu cuido de tudo aqui, mas tenho lapsos de esquecimento. E eu entendi que eu estava dormindo muito pouco. Eu precisava dormir cedo. E entendi isso lendo um artigo científico que apresenta que nós só conseguimos desintoxicar o nosso cérebro quando nós conseguimos dormir cedo, no primeiro ciclo de sono que vem, e é lá por volta das 9 horas da noite, 21 horas da noite. Então hoje eu tenho o hábito de dormir às 20, que é muito melhor. E isso faz com que o meu cérebro seja muito mais produtivo, muito mais alinhado e muito mais excelente. E eu desejo isso para você também. Desenvolva o hábito de dormir cedo. Futuramente eu vou estar falando sobre como você pode desenvolver o seu sono e dormir cedo. Vou estar falando também de como você pode estar fazendo atividade física aí na sua casa. Nós precisamos entender que comer mais frutas, verduras e legumes e alimentos integrais, cereais, são sim as fontes de leguminosas, são as nossas melhores fontes de nutrientes para fortalecer o nosso corpo. Evitar, principalmente, alimentos que tenham condimentação, como por exemplo, os alimentos industrializados com temperos prontos. Eles têm ali glutamato monossódico. Tudo que tem glutamato monossódico, e aí você vai envolver uma gama enorme de produtos que, se eu fosse ficar falando aqui, eu ficaria horas, mas tudo que praticamente é enlatado, empacotado, pronto só para você desempacotar e abrir a embalagem e consumir, está com glutamato monossódico, disfarçado com diversos tipos de nomenclatura. Mas ele é um neurotransmissor extremamente potencial, que em grande consumo, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não consumo muito produto, mas às vezes você levanta de manhã e come ali uma maionese, na hora do almoço você vai comer um extrato de tomate, lá no final do dia você vai consumir um biscoitinho, um salgadinho, uma bolachinha, pronto, você já está aumentando a sua concentração de glutamato na sua corrente sanguínea, no seu organismo, e ele vai comprometer o seu cérebro e a sua memória. Então evite todo e qualquer tipo de temperos prontos, entenda? Eu vou dar uma aula aqui também de tempero, como você produzir o seu tempero natural na sua casa e a partir disso cuidar também do seu cérebro. Enfim, todos esses cuidados nós precisamos desenvolver no nosso dia. Cuidar do sono, cuidar da alimentação, cuidar também do que você olha. Se você tem o hábito de ficar olhando muito as mídias, as telas, todo esse complexo de luz, de som, estimula muito a nossa mente e compromete o nosso sistema neuronal. Eu já falei sobre isso no começo da minha série, que eu estou gravando agora de 2025, falando sobre saúde com a Bíblia Ciência, mostrando o quanto as revoluções industriais nos intoxica e maltrata e destrói, principalmente os neurônios cerebrais, e nos deixa assim, desmemoriado, esquecidos, sem discernimento. A gente pega pessoas por aí fazendo escolhas altamente destrutivas e desprezando completamente aquilo que é produtivo e que é enriquecedor, e por aí vai. As pessoas estão se comprometendo muito, 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 e precisamos ter entendimento, conhecimento e fazer, sim, escolhas diferenciadas, escolhas seguras, ok? Eu desejo isso para você que está me assistindo aqui, que você consiga fazer essas escolhas e melhorar aí no conforto da sua casa, aquilo que for possível. E o que não for possível, ponha diante de Deus em oração e peça a Ele todos os dias condição de viver aquilo que você sabe que é o bom, que é o certo, que é o fortalecedor. Agora, vamos lá para os tratamentos naturais? Eu trouxe aqui o açafrão. Esse está em pó. Eu coloquei aqui nesse vidrão. Esse açafrão em pó é cientificamente comprovado que aqui tem a curcumina. A curcumina, ela é um anti-age cerebral. Ela vai ajudar a rejuvenescer, restaurar os neurônios e desinflamar e fortalecer o cérebro. E nos dá condição de melhorar em todos os aspectos, principalmente na memória. Aqui eu trouxe o açafrão in natura, tá? A baga dele aqui, né, que geralmente ele dá essas raízes. E como que você pode usar? Todos os dias você pode consumir uma colher de sopa desse pó, não cozinhe, não ferva, use em sucos ou simplesmente dissolva na água e beba. Agora, se você for usar esse daqui, você pode bater num suco, né, ali no liquidificador,
fazer um shot ou alguma fruta cítrica que deixa mais saboroso, como abacaxi, né, o kiwi, uma laranja, ajuda a temperar, né, e fica muito mais palatável e agradável. Nós temos aqui, ó, o alecrim. Essa planta preciosa, ela tem óleos essenciais, tem alguns ácidos, especialmente dois que eu trouxe aqui para você, o carnósio e o cineol. Eles são anti-inflamatórios e ajudam no fortalecimento do cérebro. E você pode usar como? Ó, só de pegar nele aqui, eu já sinto, né, um grudezinho na minha mão, que é a essência e o óleo dele. Eu oriento você, se você for usar ele verdinho assim, se você tiver um pé ou se você conseguir, você faça uma infusão. Pegue uma colher de chá ou meia colher de sopa da folha, põe numa xícara e aplique água fervendo em cima, tampa, aguarde 10 minutinhos e aí você começa a beber. Você pode tomar uma xícara desse chá todos os dias, ok? Se você for usar a folha seca, você pode dar uma leve amassada nela, aplica e faz o mesmo procedimento, abafa e aguarda também 10 minutinhos e beba todos os dias. Por quanto tempo? Até que você sinta o seu cérebro melhorado, ok? Cloreto de magnésio PA também é um antiagente cerebral, ajuda também no fortalecimento do cérebro e ajuda no melhoramento da memória. A última coisa que eu trouxe aqui para vocês é aqui, ó, vitamina B12, essa em especial é a cianocobalamina, que é a que eu uso. Eu sou vegetariana restrita, todos aqui que me acompanham sabem, se você está chegando agora, fique sabendo. Então eu preciso suplementar a B12, porque a gente sabe que de fonte vegetal não existe fonte suficiente para suprir as nossas necessidades. E eu uso cianocobalamina, que é a completa. Quando entra no nosso corpo, eu tenho já conteúdos gravados sobre isso no meu canal, ela se converte nas 3 coenzimas específicas que o nosso corpo precisa, que é adenosil, metil e hidrox. E isso vai suprir toda a necessidade da minha biologia e vai deixar o meu cérebro tinindo e todo o meu organismo fortalecido. Porque na deficiência de B12, o cérebro enfraquece e a memória se esgota. Agora, eu não estou receitando que você use esses dois aqui sem acompanhamento médico. Você precisa de exames, ok? Faça os exames. Vá a um laboratório, peça os seus exames de B12 e seus níveis de magnésio. Se a sua B12 estiver abaixo de 300, aí sim, me procure ou procure o médico de sua confiança, um terapeuta de sua confiança, para a gente fazer esse acompanhamento dirigido, sistemático, como deve ser, com todo o cuidado necessário que se precisa. Eu agradeço por você estar aqui e se ajudei nesta resposta, por favor, deixe seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe com muitas outras pessoas para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e compartilhe com muitas outras pessoas. Deixe aí também a sua pergunta para que eu possa responder de modo que seja significativo e que gere resultados positivos para você e para a sua vida. O meu muito obrigada e até a próxima.